Uma cultura refinada. O Império Islâmico também marcou um período de grande esplendor. Entre os anos 750 e 1258, o Império era governado pelos Abássidas, que eram descendentes diretos do grande profeta Maomé. Eles transferiram a capital do Império de Meca para Bagdá, no Iraque de hoje. Durante esse período, os muçulmanos estavam governando um reino com muitas culturas diferentes entre a Espanha e a Índia. Eles absorveram conhecimentos de cada cultura e aprenderam muitos estilos diferentes de arte e arquitetura. Foram melhorando e expandindo essas ideias, constituindo estilos próprios. Nossa, eles aprenderam muito! É verdade. Por exemplo, arabesco é um estilo de arte feita de milhares e milhares de formas geométricas interligadas e era usado para decorar templos e palácios luxuosos. Os muçulmanos nunca representavam pessoas, porque sua religião não permitia a adoração de imagens. Os espanhóis apreciaram esse estilo arabesco e começaram a imitá-lo em suas próprias igrejas e castelos. Estas duas culturas estabeleceram um intercâmbio de conhecimentos, e ainda hoje existem algumas palavras em espanhol e em português que vêm do árabe. Os números. Muitos anos antes de o Ocidente ter a experiência do renascimento da cultura antiga, os árabes já estavam estudando os filósofos gregos. Inspirados por esses grandes pensadores, eles começaram a estudar o mundo natural e a aprender os princípios da ciência. Somos gratos aos árabes pelo avanço dos estudos em química, física e astronomia, e eles ainda desenvolveram a álgebra. Então, os árabes inventaram a álgebra? Isso mesmo. E o nome álgebra vem de uma palavra árabe. Também devemos agradecer aos árabes por sua forma simples e eficiente de expressar os números. Eles inventaram uma nova forma de agrupamento de números em unidades, dezenas, centenas e assim por diante. Eles deram a cada número seu próprio valor. Por exemplo, 1, 2, 3. Mas também deram a eles um valor dependendo de sua posição. Quando 1 está antes do 2, então quer dizer que é uma dezena. E o 2 seria somado, obtendo então o número 12. Essa maneira de escrever os números e atribuir valores a eles é tão prática e eficaz que todas as sociedades no mundo inteiro a utilizam até hoje. E isso nós devemos ao gênio árabe. Puxa, eles eram inteligentes. As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites são uma enorme coleção de contos fantásticos do mundo árabe. São encantadores contos de princesas se apaixonando por intrépidos aventureiros. Gênios que são capazes de realizar desejos, tapetes voadores, piratas lendários, fortunas estranhas e conquistas magníficas. São histórias dentro de histórias, dentro de histórias, interligadas entre si como um grande conto, enorme, infinito. Histórias que se passam em uma grande quantidade de países influenciados pelos muçulmanos na época. Arábia, Pérsia, Egito, Índia, até mesmo a China. O quê? Histórias dentro de histórias? Contos sem fim? Mas como é que pode uma coisa dessas? Bem, a primeira história desse livro explica que havia um sultão chamado Shahryar que estava com raiva porque sua esposa o havia traído e lhe ordenou que ela fosse condenada à morte. Como ele foi magoado por conta do amor, não poderia mais confiar em mulheres. Então ele ordenou que seu vizir trouxesse uma nova esposa ao seu quarto todas as noites. E depois ela seria executada na manhã seguinte. Foi então que Sherazade, a filha do vizir, veio com um plano para evitar mais mortes. Ela se ofereceu para o sultão, sabendo que fazendo isso estaria condenada a morrer logo que a noite acabasse. Durante toda a noite, Sherazade encantou o sultão com uma história maravilhosa. Mas logo antes do amanhecer, ela prometeu continuar a história na noite seguinte. Na noite seguinte, ela ligou a história anterior ao início de outra. E assim, dessa forma, ela conseguiu captar a atenção do sultão por 1001 noites. Nossa!
Finalmente, o sultão poupou sua vida e a libertou. Muitas destas histórias ainda são populares até hoje. Aladim e a Lâmpada Mágica, Simba, o Marujo e Ali Babá e os 40 Ladrões. Todas são da coleção 1001 Noites.